Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do Dívida Express. Eu sou Rafael Fernandes e hoje nós vamos ver sobre as execuções abusivas e o princípio da menor onerosidade, né, à luz ali do artigo 805 do CPC. Quando um credor ele ajuiza uma execução, nós sabemos que ele tem sim o direito, um legítimo direito, né, de buscar a satisfação do seu crédito. Esse direito ele deve ser preservado, mas nós, como advogados, nós devemos preservar e respeitar também o direito do devedor. E o artigo 805 do CPC visa justamente trazer essas garantias ao devedor. O que muitos empresários não sabem é que o ordenamento jurídico ele protege, sim, de forma muito robusta aquele que deve, para que a execução civil não seja utilizada como um instrumento de coerção, de pressão, de barganha. A lei proíbe isso. E nós estamos aqui hoje para explicar um instituto previsto ali no artigo 805, o princípio da menor onerosidade. Todo esse raciocínio tem um fundamento normativo muito claro. É o artigo 805 do CPC, né? E isso não é novo, não veio simplesmente no CPC de 2015, isso já vem desde 1973, o antigo CPC, já havia esse tipo de previsão de proteção ao devedor. É um tema de grande relevância prática, especialmente para você que é empresário, para você que possui uma pessoa jurídica, e se vê diante de medidas executivas, está passando por um período aí em que responde por algumas dívidas. É importante você conhecer o princípio da menor onerosidade na execução. Então, fique até o final, porque você vai reconhecer aqui quando a execução é abusiva, quando ela não é, e mais do que isso, você vai conhecer, sim, os caminhos que o próprio ordenamento jurídico, que o próprio CPC nos dá, para permitir que você realize uma defesa efetiva e que possa transformar completamente a realidade aí da sua empresa. Honesto? Olha, veja aí na tela, hoje nós vamos tratar desse tema que interessa diretamente a todo tipo de empresário, gestor, até mesmo colegas aí, operadores do direito. Nós vamos ver aqui que são os limites do ordenamento jurídico brasileiro que impõe ao poder ali do credor na busca da satisfação do seu crédito, nos termos e nos limites ali do artigo 805 do Código de Processo Civil, né? Então nós vamos entender quando as medidas executivas e coercitivas se revelam abusivas. Nós vamos partir aqui de uma premissa fundamental. Execução é um instrumento necessário para o credor, não é verdade? E ela vai garantir a efetividade de decisões judiciais com segurança nas relações empresariais, nas relações comerciais, e ninguém aqui está questionando o direito do credor de receber o que lhe é devido. O que nós estamos trazendo aqui é o instituto processual que protege o devedor. E esse é o ponto central. O poder da execução ele não é absoluto. O credor ele não recebe da lei uma autorização irrestrita, ampla, para constranger o devedor e forçar e pressionar o devedor a realizar o pagamento da forma mais cômoda para ele. Não. Aqui nós vamos ver o princípio da menor onerosidade, previsto lá no artigo 805 do CPC, e ele funciona como um peso, um freio, um contrapeso, né, para exigir um meio menos gravoso para que o credor siga a via processual na busca de bens suficientes para satisfazer o seu crédito, né? O artigo 805 vai trazer de forma clara, de forma precisa, esses elementos, e ao fim nós vamos trazer algumas situações práticas, casos concretos,
para que você possa elaborar aí defesas efetivas para a sua empresa ou para as empresas que você representa. Então, vamos focar aí na tela. Introdução, atenção legítima da execução civil. Ninguém gosta de sofrer uma execução, não é verdade? Pela própria natureza da execução, é um processo muito invasivo. Ao contrário ali do processo de conhecimento, onde você vai discutir de forma ampla o direito das partes, a execução ela já vai exigir ali um título, a existência de um título prévio, né, e o pedido para o cumprimento dessa obrigação, seja a obrigação de dar algo ou de pagar uma quantia certa ou até mesmo de fazer. Né? E esse caráter invasivo, coercitivo, torna a execução sim um instrumento de enorme cuidado, de enorme poder, mas também de enorme cuidado. Justamente por isso que o ordenamento jurídico impõe aí no artigo 805 que a gente tenha um certo equilíbrio na busca da satisfação e, em contrapartida, nos meios disponíveis para realizar o direito, né, a satisfação desse direito. É essa tensão entre o poder, o dever, entre o que é permitido e a restrição legal, não é um problema a ser eliminado. Isso faz parte do processo executivo. O que o ordenamento jurídico está exigindo aqui é que haja esse equilíbrio, uma proporcionalidade dentro dos limites da boa-fé processual. E é exatamente para promover esse equilíbrio que o legislador colocou ali o artigo 805. Isso vai determinar a proporcionalidade, a razoabilidade dos meios de execução. Tá? Então está aí na tela. A execução civil é, por sua natureza, um processo invasivo, diferente do processo de conhecimento, onde se debate o direito. A execução pressupõe a existência de um título que opera diretamente sobre o patrimônio do devedor, constrangendo-o à satisfação da obrigação. Então, ali também o outro ponto, o equilíbrio necessário. Surge uma tensão legítima entre os dois valores protegidos pelo ordenamento: o direito do credor, a satisfação integral do crédito, e a dignidade econômica do devedor, incluindo a proteção do seu patrimônio mínimo existencial. A execução ela não pode, por exemplo, inviabilizar a manutenção da família, da saúde, da dignidade da pessoa humana. São princípios fundamentais previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal que não podem ser violados porque são consideradas cláusulas pétreas, princípios fundamentais, até mesmo de direitos humanos, que não podem servir no meio de execução como forma a coagir, a compelir a pessoa a viver sem seus meios adequados de subsistência mínima. O artigo 805 é a norma que vai trazer esse equilíbrio entre esses dois polos. Quando não há mais de um meio executivo disponível, a execução deve seguir pelo caminho menos gravoso ao executado. Expressão direta dos princípios da proporcionalidade, também da razoabilidade e da boa-fé processual. Estamos aí na tela, agora nós vamos ver o princípio da menor onerosidade excessiva, os seus fundamentos e o seu alcance, presente desde o CPC de 73, antes era lá o artigo 620, e o CPC atual aprimorou o Instituto, exigindo que o executado que aponte os meios alternativos concretos, conferindo uma densidade normativa ao dispositivo. Temos aí 3 pontos. Ponto 1. Eficiência com menor dano. A execução deve atingir o seu fim, a satisfação do credor, por meio mais eficiente e menos danoso ao executado. O resultado deve ser equivalente, o caminho menos gravoso. 2. Limite a escolha do credor. O credor não tem direito à escolha restrita sobre os meios executivos. A opção mais gravosa exige justificativa de maior eficiência.
Preferência não é um argumento jurídico válido. E você vai ver lá no CPC uma ordem escalonada de bens, valores que devem ser observados. Então, se não tiver valor em dinheiro, por exemplo, em conta corrente, passa-se a veículos, a imóveis, etc., conforme está lá no CPC. Então, esse escalonamento ele deve ser observado, e isso traz ali o ponto 3, o poder do juiz, o poder, dever do juiz, é de dizer o direito segundo a norma processual, né? E adequando os meios executivos, podendo fazê-lo de ofício ou a requerimento do executado. Não é uma faculdade, é uma imposição de ofício. O juiz vai ter que analisar, e esse é um dos pilares centrais deste estudo, pois é uma garantia processual, uma garantia que está prevista no nosso ordenamento e tem que ser respeitada. Isso é uma evolução da legislação, né? O objetivo da execução continua sendo o mesmo, satisfazer de forma integral o crédito que está sendo executado pelo credor, né? O que determina que esse resultado seja alcançado é que ele siga pelo caminho menos prejudicial também ao executado. O destino vai ser o mesmo, né? O que muda aqui é o trajeto, né? O limite da escolha ali que o credor vai ter à sua disposição. O credor ele não possui um direito irrestrito de eleger o meio ou os bens que ele quer penhorar. Não existe isso no ordenamento jurídico atual. E o juiz vai ter que fiscalizar isso, né, dirigindo o processo de forma efetiva, fiscalizando se a ordem, a graduação de bens a serem penhorados, conforme estabelece o CPC, está ou não sendo respeitado pelo credor. Tá? Na ausência da fiscalização, já que o juiz, pelo princípio do impulso oficial, não age, via de regra, de forma natural, de forma a mover-se segundo a sua vontade, mas mover-se segundo requerimento, né? É importante que você tenha uma defesa efetiva e que faça essa solicitação de forma fundamentada, de modo a convencer ao juízo de que o meio eleito pelo exequente, pelo credor, representa uma onerosidade excessiva ao devedor, que indicar ali uma forma menos gravosa. Tá, você obrigatoriamente vai ter que indicar também a forma menos gravosa pela qual a satisfação do crédito deva prosseguir. Vamos para o próximo slide. Bom, no dia a dia forense, né, na prática processual, o que a gente percebe é que muitas vezes os credores abusam do seu direito e tentam impor constrições e tornam a execução um meio muito oneroso para o devedor, né? A gente vê muito isso nos pedidos de penhora de faturamento, né? Então, assim, ali a empresa, o comerciante, ele tem um fluxo de caixa ali já projetado e, de repente, há uma constrição de suas maquininhas, há uma constrição de todo o fluxo de caixa e isso atrapalha a subsistência da empresa. Veja bem que como ele vai pagar ali seus funcionários, a conta de luz, né, as contas ali de rotina, que todo mês elas não param, elas chegam, não é verdade? Como ele vai poder ali manter a subsistência da sua empresa? Então, na prática, o que a gente vê é que, principalmente instituições financeiras ou empresas especializadas em cobrança, elas acabam utilizando o processo executivo não como um meio legítimo de satisfação, mas um verdadeiro mecanismo de pressão para tentar forçar o devedor a aceitar acordos que às vezes são muito desfavoráveis, tem juros ali, correções. Então, esse geralmente é o primeiro abuso mais comum, que é a penhora do faturamento, né? O credor requerer um bloqueio direto de receita das receitas da empresa revela um abuso, se este for o primeiro meio que ela está solicitando, né? Há uma ilegalidade,
uma evidente desproporcionalidade e temos também o bloqueio integral de conta corrente. Também é um abuso muito grande, né? E a recusa ali do devedor pode ser justificada mediante petição dirigida ao juízo, explicando de forma contábil, de forma técnica e jurídica, né, que aquela constrição, aquela situação, está colocando em xeque a subsistência da empresa. Então, dessa forma, você consegue apontar ao juízo uma nova forma de solução para satisfazer aquele crédito, né? Essas condutas constritivas que o credor solicita, elas devem observar a boa-fé processual, a proporcionalidade, a razoabilidade, e não podem, de forma alguma, servir de meio de coação, meio de pressão psicológica, pressão financeira, de forma alguma. Então, vamos lá na tela. Quando o credor ultrapassa a lei, a prática forense revela que credores, especialmente as instituições financeiras, grandes fornecedores, empresas de cobrança, frequentemente utilizam o processo executivo como instrumento de pressão para forçar acordos leoninos. A gente chama de acordos leoninos, acordos que são desproporcionais, né? Então, temos ali alguns exemplos. Penhora de faturamento, né, o requerimento de penhora sobre o faturamento da empresa, quando há outros bens suficientes e menos impactantes que estejam disponíveis, né? Recusa injustificada, recusa em aceitar a substituição da penhora por um bem, por exemplo, de valor equivalente, sem a fundamentação jurídica plausível. Ou seja, às vezes a gente vê que a empresa possui um veículo, há uma execução que corresponde mais ou menos ali àquele valor daquele veículo, mas o credor quer bloquear a conta corrente, quer atrapalhar ali a gestão financeira da empresa, né? E se você oferecer a defesa e apontar aquele bem ali como um bem de garantia, como um bem para satisfazer aquele crédito, isso não poderá ser desfeito, né? Se você tiver uma justificação, uma justificativa jurídica plausível. Bloqueio integral de conta corrente, a penhora da conta corrente com valor integral. Isso é completamente abusivo. Se tiver um pedido desse, já revela a má-fé processual do credor. Cumulação desproporcional, excesso de penhora, a gente costuma utilizar essa expressão que está prevista no CPC. É o excesso de penhora, pedir bloqueio de bens, bloqueio de veículos, bloqueios de contas, aplicações, tudo junto, e que se somarmos os valores ou os bens que estão bloqueados, superam e muito o valor que está sendo executado. Tais condutas violam o artigo 805 do CPC, o princípio da boa-fé processual, que também está previsto ali no artigo 5º e seguinte do Código de Processo Civil. E agora aqui na tela nós temos a chave de todo essa exposição, de toda essa exposição. É o ônus do executado, que deve ser estratégico. Quando a gente fala de ônus, a gente fala de ônus processual, que deve seguir o que está ali no artigo 805, principalmente ali no parágrafo único. Ou seja, ao alegar que a medida é excessivamente gravosa, o executado ele vai ter que indicar o meio alternativo que seja igualmente eficaz para satisfazer aquele crédito. A defesa ela não pode ser simplesmente negativa. Você não pode simplesmente alegar que uma penhora, que uma constrição está lhe causando algum tipo de prejuízo. A lei ela é objetiva. Então você vai ter que demonstrar o prejuízo, vai ter que demonstrar que houve um abuso, um excesso, e também vai ter que indicar, apontar um bem, seja um imóvel, um veículo, ou um maquinário, ou uma forma menos gravosa de resolver aquela situação. Você vai ter que substituir aquilo que foi bloqueado, que está lhe causando prejuízo, por outro bem de menor valor ou de valor semelhante, que não atrapalhe o fluxo e a atividade da sua empresa. Vou te dar um exemplo. Imagina uma gráfica que tem um maquinário lá que gera cerca de 70% da sua receita.
Se este equipamento for penhorado, for a leilão, você concorda comigo que aquela gráfica vai sofrer um prejuízo muito grande do ponto de vista até desproporcional. E vamos dizer que essa gráfica possua, por exemplo, um caminhão de entrega e ela pode oferecer esse caminhão como forma de pagamento ou como bem em garantia, e este bem seja suficiente para pagar aquele crédito, para cobrir aquele valor que está sendo executado. Então, o veículo, o caminhão, é um bem menos gravoso, porque o empresário ele vai poder contratar um terceiro para fazer a entrega. Ele não precisa necessariamente daquele caminhão. O caminhão é essencial à atividade dele? Até pode-se considerar que sim, mas aquele maquinário da gráfica que imprime o material é o que gera a receita, 70% da sua receita, e aquele bem, se for levado a leilão, causará um prejuízo muito maior para a empresa. Então, nesses casos, você vai ter que demonstrar de forma efetiva ao juiz que o prejuízo processual de prosseguir a execução com a constrição e, eventualmente, um futuro leilão e esta pública daquele bem é desproporcional e deve ser, sim, substituído. Então, esse protagonismo processual vai recair sobre o devedor e, por isso, ele precisa fazer uma gestão desse passivo de forma muito eficaz, comunicando com o departamento jurídico, com o departamento contábil, trazendo provas robustas. Então, tem que ter uma gestão da documentação referente a cada um desses bens. Tudo isso é muito importante para que você tenha sucesso nas suas defesas processuais. E é justamente por ser uma garantia ao devedor, uma garantia contra abuso, que cumpre ao juiz com seu poder, dever de dizer o direito, no caso concreto, de atuar também como fiscal da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé. Então, o artigo 805 ele também é dirigido ao juiz, que deve determinar sempre o meio menos gravoso de se prosseguir a execução. Não é uma faculdade, nós defendemos que é uma imposição de observância do rito, é praticamente uma questão de ordem pública processual que impõe ao Estado juiz que prossiga a execução com as constrições, observando de forma rigorosa a gradação técnica estabelecida no CPC. Então, ele tem que fazer, o magistrado tem que fazer uma análise crítica, técnica, processual, né? E se não o fizer, se incorre em uma omissão, e se não estiver de forma justificada, toda decisão deve ser fundamentada, justificada de forma técnica, vai caber ali, às vezes, um embargo de declaração, mas muitas vezes o agravo de instrumento ao tribunal, que instância revisora vai analisar o prosseguimento ou não das constrições contra aquele patrimônio, contra aquele bem, e pode determinar, inclusive, que retorne os autos à primeira instância e que haja a substituição pelo bem que o devedor estiver indicando como bem menos gravoso. Isso já tem jurisprudência pacífica nos tribunais e em Brasília, no STJ também, sobre a aplicação do artigo 805. Então, casos como penhora de faturamento, bloqueio das contas da pessoa jurídica, penhoras de bens de família, são muito comuns essas questões no judiciário brasileiro, tendo jurisprudência já massiva, maciça, né, e reiterada, remansosa jurisprudência sobre esses temas que nos levam à conclusão de que o juiz tem que agir como fiscal, nesses casos. Ele tem o poder, mas também tem o dever de fiscalizar se essa gradação está sendo observada pelo credor. Mas também é ônus
do devedor apontar o meio menos gravoso para que se prossiga aquela execução. Então, se você é empresário, se você está enfrentando atualmente uma execução, saiba que o artigo 805 ele pode ser uma ferramenta concreta à sua disposição para questionar as medidas constritivas de bloqueio que sejam desproporcionais, tá? Então, você vai ter que ter a documentação muito bem controlada, gerida pelo seu departamento jurídico, para poder levar a questão ao judiciário de forma clara. A lei aqui vai servir como um escudo, tá certo? A satisfação do crédito pelo credor, repito, é, é um direito legítimo dele, mas tem que ser feito de uma forma a respeitar a graduação estabelecida lá no Código de Processo Civil. Então, o executado que conhece os direitos, ele vai apresentar alternativas concretas e provocar o controle do juízo, o controle judicial sobre aquela questão. Ele não está fugindo da sua obrigação de pagar, ele está apenas apontando um meio menos gravoso para que a execução, para que o processo prossiga. Está exercendo com legitimidade e com boa-fé o direito que o legislador atribuiu, conferiu ao devedor. Para o empresário executado, você tem o direito de questionar medidas desproporcionais, está aí na tela. Conhecer o artigo 805 do CPC, este vai ser o primeiro passo para a sua defesa, para que ela seja uma defesa técnica, uma defesa eficaz ali do seu patrimônio. A lei aqui vai servir como seu escudo. A satisfação do crédito ela é legítima, mas os meios devem observar a proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé. Isso é uma garantia constitucional, não é um favor. Nós vimos aqui que é cláusula pétrea. Não pode, tem princípios que estão lá na Constituição, como a dignidade da pessoa humana, como a perpetuação da empresa, da atividade empresarial, elas não podem ser lesadas. Você não pode quebrar uma empresa em detrimento apenas do direito do credor. Tem que haver uma razoabilidade, uma proporcionalidade. A gestão ativa do passivo é muito importante para que o devedor, o empresário, vire à mesa da execução. Isso não é um privilégio de empresas poderosas, cheias de recursos, não. É um direito de todo devedor, que merece ser tratado com respeito, dentro dos limites que o CPC oferece para o devedor. Tá? Se você está enfrentando execuções, se a sua empresa vem passando por esses problemas, o que eu recomendo é que você busque orientação jurídica especializada, advogados civilistas de direito comercial, empresarial ou tributário, que conheçam efetivamente esse universo ali da gestão de passivos, monitore as ações que estão sendo distribuídas contra a sua empresa. Essa vai ser a forma mais efetiva de você se proteger, de você se preparar e ter ali efetivamente seus direitos contemplados, apreciados e deferidos pelo Poder Judiciário. Mas, antes de encerrarmos, eu gostaria de convidar você a ver aí na tela o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. E lá no parágrafo único está previsto claramente: ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe a ele indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos que já foram determinados. Ou seja, ele tem que indicar bens ou meio que seja menos oneroso para ele, mas também que seja eficaz para a satisfação daquele crédito. Então, isso é muito importante que você tenha em mente. E veja aí na tela que, por sua vez, o artigo 835 do CPC, ele vai te dar essa graduação de bens. Vamos lá.
a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Em primeiro lugar, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Segundo lugar, títulos da dívida pública da União, dos Estados, Distrito Federal, com cotação em mercado. Terceiro, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Quarto, veículos de via terrestre. Bens imóveis está lá no quinto. O sexto, bens móveis em geral. Sétimo, semovente. O que é semovente, Rafael? Animais, né? Quais animais? Vacas, né? Reses, né? A gente costuma utilizar essa expressão, cavalos. Esses tipos de animais que possuem valor econômico podem sim ser dados como garantia ou como penhora, tá? Navios e aeronaves, depois ações e cotas de sociedades simples e empresárias, sim, as ações e cotas que eventualmente a empresa possui de outras empresas, ou que um empresário possui, podem sim ser dadas em garantia. Aí que vem o percentual do faturamento da empresa devedora, que veja bem, que está dizendo percentual do faturamento, não está autorizando bloquear totalmente o faturamento da empresa devedora. Você tem que ficar atento a isso. Ali no 6, no 11, temos pedras e metais preciosos, dinheiro, aquisitivos, derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em garantia e outros direitos. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com a circunstância do caso concreto. Então, está previsto isso aí no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, importante, viu? Para fins de substituição de penhora, equipara-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Bom, o que é isso, Rafael? Isso é uma inovação que o CPC trouxe. Você pode buscar uma instituição financeira, aí você vai pagar por esse seguro a ela, você paga uma taxa mensal ou anual, ela vai garantir uma carta com aquele valor a título de crédito, e essa carta, que corresponde àquele valor mais um adicional de 30%, você vai oferecer em garantia ao juízo para poder discutir ou embargar, apresentar os embargos do devedor e poder discutir e suspender todo tipo de penhora que vá atingir outros bens ou valores da empresa. É uma forma muito eficiente, principalmente em execuções fiscais. Você tem que estar atento para contratar uma garantia ou um seguro judicial que não seja demasiadamente oneroso para a sua empresa, tá certo? Parágrafo 3º, para a gente finalizar, na execução de crédito com garantia real, ou seja, você deu um bem imóvel em garantia, a penhora vai recair sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a um terceiro, que figurou como garantidor e vai precisar da anuência prévia dele, este também deverá ser intimado da penhora. Então, se você tem um contrato em que há uma garantia real sobre o bem, a penhora não vai poder recair sobre contas ou sobre outros bens. Ele tem obrigatoriamente que recair sobre aquele bem que foi dado em garantia real, porque esse credor vai ter vários benefícios e garantias a mais e privilégios a mais sobre outros credores, podendo ali absorver, adjudicar aquele bem para o seu próprio patrimônio, tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado muito claro até aqui. Se não ficou, se algo ainda permanece aí em dúvida para você, para a sua empresa, eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua pergunta ou me envie uma mensagem para que a gente possa esclarecer, conversar, se conhecer melhor. Você pode, inclusive, me mandar um WhatsApp para 31 98808 5200. Repito, 31 98808
5200 ou acessar aí o nosso site rafaelfernandesadvogados.online ou rafaelfernandesadvogados.com.br. Vai ser um prazer conversar com você, tirar suas dúvidas, tá? E a gente poder se conhecer melhor e entender a realidade da sua empresa. Quem sabe podemos firmar aí uma parceria produtiva, de crescimento, de prosperidade, tá? Espero que tenha ficado claro até aqui. Desejo a você uma excelente semana. Até breve.